Glória a Deus. Sejam bem-vindos a mais um culto. Vamos ficar de pé para a gente louvar ao Senhor. Amém. Deus nos amou em Jesus. Ele nos salvou da morte e Ele nos libertou do pecado. Amém? Glória a Deus. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Na palma da mão. Vivesse sua vida, você morreu a minha morte. Agradecido eternamente eu sou o sacrifício que me libertou. E como é bom descansar na certeza de que Deus sabe o meu nome. E eu fui salvo pelo teu amor. Não volto pro mundo, não volto pro mundo, não. Salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Pra que eu vivesse sua vida, você morreu a minha morte. Agradecido eternamente eu sou o sacrifício que me libertou. E como é bom descansar na certeza de que Deus sabe o meu nome. Salvo pelo teu amor, não volto pro mundo, não volto pro mundo, não. Eu fui salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz e eu fui salvo. Eu fui salvo por ti, Jesus. Eu fui salvo por ti, Jesus. Salvo pelo teu amor, salvo pelo teu amor. Não volto pro mundo, não volto pro mundo, não. Fui salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Salvo
Glória a Deus. Hoje é o último domingo de maio e nós vamos estar encerrando o mês que nós dedicamos a ministrações, a palavras sobre a família. Eu soube, como eu não estava aqui domingo, eu soube que o pastor Júnior fez uma pergunta e o único homem que respondeu veementemente foi o nosso pastor. Inclusive, lá pela nossa célula, assim teve meio que uma DR, né? Porque o marido não respondeu. Então, eu queria pedir agora, nesse momento, que os casais que estão aqui, que ficassem de pé. Só os casais, os filhos aí, os solteiros, os que estão com a esposa também, né? O Maurivan nem veio, tirou o dente, né? Aí eu gostaria de pedir que você olhasse agora os homens, olhem para as suas esposas e faça uma declaração de amor para elas. Obrigada. Já? Agora as mulheres façam o mesmo. O beijinho é depois. Te amo, amor. Agora o beijo, né? Beijinho aí antes de sentar. É demais. Mas é demais esse menino. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Então, com isso aqui, nós vamos perdoar uns aos outros, de domingo passado. E nós vamos, só na vontade, ganhou um beijinho. Queridos, eu louvo a Deus, porque hoje é um dia de vitória lá na nossa família. Desde novembro, Josafá estava com uma hérnia e o negócio foi piorando, e nós estávamos orando para que na hora certa a cirurgia viesse. Quando foi em dezembro, ele quase fez a cirurgia e deu um problema, nós não conseguimos fazer, graças a Deus. Foi quando explodiu foi em novembro, explodiu a segunda onda do Covid, e 2 semanas depois Josafá pegou Covid, glória a Deus que ele não estava operado. E o Senhor, aprove ao Senhor. No início de maio, ele fez e ia ser uma hérnia, foram 2 hérnias e um cisto. Glória a Jesus. Deus fez logo tudo. Então, eu sou grata a Deus que sustentou a vida dele até agora, que ele fez a cirurgia, que ele está bem, ele não pode ser abraçado ainda, só de lado assim, né? Mas Deus tem sustentado e dado a vitória. Eu agradeço muito pelas orações, porque os irmãos nos sustentaram em oração. Eu sou muito grata a Deus pela igreja, pela família Comeve. Semana passada foi meu aniversário, o aniversário de Josafá foi ontem, e nós estamos aqui glorificando ao Senhor por esse período. Muito obrigada, família Comeve. Amém? E eu quero falar nessa noite sobre o valor da família. A família, ela tem um valor que não dá para mensurar. É impossível mensurar o valor da família. Quando eu pedi para que os irmãos ficassem de pé, eu quero dizer que quando você decidiu casar, quando você decidiu ter uma esposa, um marido, você nesse momento, você comprou uma guerra com o inferno. Porque nós temos uma coisa linda que é a família, e nós vamos ver que essa família foi criada por Deus, mas que desde que Deus criou a família, o inimigo das nossas almas vem tentando destruí-la. Quando Deus começou, quando Ele criou a humanidade, que Ele criou Adão, o que foi que Deus percebeu? Que Adão estava o quê? Só. E quando Deus criou Adão, Ele criou Eva. E Ele começou a primeira família.
Vocês estão vendo que ele não começou por duas amigas, nem por dois amigos. Ele começou por um homem e uma mulher. Deus criou a primeira família. Essa família foi extremamente atacada por Satanás. Essa família foi atacada de uma forma que eles perderam a pureza, eles perderam a união que eles tinham com o Senhor, que os visitava todos os dias, na viração do dia, que o Senhor andava com eles, que o Senhor estava ali lado a lado com eles, e o negócio foi ficando cada dia pior. Cada dia o negócio foi ficando pior. E Deus resolveu acabar com tudo. E o que foi que ele salvou? O que foi que Deus salvou na arca de Noé? A família. Deus escolheu Noé e sua família. Ele disse para Noé: entra na arca, tua mulher, teus filhos e as esposas de teus filhos. E de cada animal, o quê? Um casal. Aleluia! Deus salvou quem? A família. E o diabo ficou satisfeito? Atacou a família de Noé. Queridos, se o diabo atacou a família de Adão, se o diabo atacou a família de Noé, imagina a minha e a tua. Você precisa se posicionar para resistir até que o diabo fuja da sua casa. Amém? Quando Deus decidiu escolher um povo para que ele levantasse a sua nação, Deus escolheu quem? Uma família. Deus separou Abraão e Sara. E Sara era o quê? Estéril. E Deus fez um milagre. Deus não escolheu a família perfeita. Assim como nessa igreja não tem nenhuma família perfeita. Deus levantou um ministério nessa igreja que chama Casados para Sempre, onde existem casais imperfeitos se socorrendo, se ajudando um ao outro. Algumas pessoas, eu ouvi algumas conversas: eu não vou para aquele encontro porque eu não vou ouvir daquelas pessoas o que eu tenho que fazer. Perdeu a oportunidade, querido, porque lá a gente aprende com os defeitos uns dos outros, né, Vânia e Rosa? Tem dia lá que as experiências, cadê os casais aqui que já fizeram Casados para Sempre? Tem dia lá que a gente aprende mais com os outros do que com a própria lição, não é verdade, Edson e Natália? Não é verdade? Né, Cladeval? Glória a Deus. Queridos, Deus não levantou a mim, o Josafá, para ser líder do Casados para Sempre, porque nós somos top, não. Nós temos tantos defeitos ainda que precisamos melhorar. Teve um dia que uma pessoa disse assim: pastora, o pastor nunca ficou com raiva, né? Eu disse: vai morar lá em casa. Né? Ele é bonzinho sim, ele é maravilhoso, mas ele fica com raiva. Às vezes ele me faz raiva, né? Claro que eu faço mais para ele, mas temos defeitos. Deus levantou famílias imperfeitas para cumprir o propósito dele. E se a tua família é imperfeita, você pode cumprir o propósito de Deus, que Deus tem para a tua família. Agora, tem que fazer como Noé, tem que fazer como Abraão, tem que obedecer. A vontade de quem? A tua? A da tua esposa? A vontade de quem?
de Deus. Quando Deus quis trazer o seu filho unigênito para essa terra, Ele escolheu o quê? Uma família. Pode falar, uma família. Deus chamou uma jovem que estava noiva de um homem que eles ainda não haviam tido relações sexuais, e essa moça ficou grávida. Deus, convenceu o marido, o noivo, disse: casa com ela, porque vocês vão cumprir o meu propósito, vocês vão criar o meu filho. E esse menino cresceu. E quando esse menino começou o ministério dele, ele começou fazendo, sabe o quê? Um milagre. Aonde foi que ele fez o primeiro milagre dele? Um casamento. Na festa, logo na festa do casamento. Na festa faltou o quê? Vinho. Vamos ler o texto? Em João 2, no Evangelho de João 2, diz, tá tão lindo, né? Parabéns, Gigi, tá lindo. E diz assim: e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glórias ao Senhor pela sua palavra. Amém? Queridos, família é projeto de Deus. Como nós estávamos cantando aqui, família é bênção de Deus. Esse ano nós vamos fazer 32 anos de casados. Para nossa glória? Não, para a glória de Deus. Porque nós pedimos ao Senhor para Ele estar no nosso casamento. Quando vocês foram casar, vocês convidaram o Senhor para o seu casamento? Porque esse casamento lá em Caná, ele teve problema logo na festa. Não foi depois de muitos anos de casados. Eles tiveram problemas na festa. Faltou vinho na festa. Faltou a alegria na festa. Nós precisamos convidar o Senhor para dentro da nossa vida, para dentro do nosso casamento. Porque
Quando o negócio, como diz o carioca, der ruim, é o Senhor quem vai nos socorrer. Eu me lembro que uma vez eu fui aconselhar uma jovem que ia se casar, e eu disse: querida, quando a coisa ficar ruim, ela me interrompeu na hora, ela disse: jamais. E aí ficou. Porque problemas e dificuldades todos passaremos. Mas, quando nós colocamos o Senhor Jesus dentro da nossa casa, quando nós convidamos Ele para a nossa festa, Ele vai estar conosco na dificuldade também. Amém? Queridos, quando Deus libertou o povo que estava escravo no Egito, o Senhor mandou 10 pragas. Deus venceu o faraó, mandando 10 pragas. Quando o faraó disse: vai embora daqui, eu não aguento mais vocês, meu filho está morto. E eles foram, o que ainda aconteceu? Eles foram o que? Perseguidos. Vocês têm noção de que não para? De que não é porque o negócio está tudo bem agora que você não precisa mais vigiar? Vigilância total em todo o tempo. E é orando, e é sendo gentil, e é sendo amável, e é guardando, e é protegendo. E eu pergunto, quando eu coloquei o título dessa mensagem, o valor da família, eu te pergunto, qual o nível de importância, qual o seu valor, qual o nível de importância que você dá para a sua família? Eu ouvi a semana passada, eu ouvi a pastora ministrando, e ela dizendo uma verdade que a gente tem conversado no Casados. Quando os filhos nascem, a gente valoriza mais o filho do que o marido, mais o filho do que a esposa. Aí quando os filhos crescem, e agora? Que aí a gente perdeu o romance. Nós precisamos ter maturidade para viver a nossa família. E por falar em maturidade, queridos, há muitos anos atrás, quando nós ainda morávamos em Natal, nós fomos chamados para ajudar um casal que estava brigando. E, literalmente, ele estava batendo na esposa dele. E eu e Josafá chegamos lá, e a gente não conseguiu resolver nada. E quanto mais a gente conversava, mais a gente orava, e a gente falava, parecia que a gente aqui ia apanhar do homem. E nós ficamos muito frustrados, porque a gente não conseguiu ajudar aquele casal. E sabe o que nós descobrimos? É que nós éramos muito imaturos. Porque para valentões, a gente resolve com a polícia. E aqui nessa igreja, a gente sabe disso. Se tiver algum valentão aqui, então lá no Casados para Sempre, a gente já avisa logo. Se alguma mulher ligar para a gente, perguntando, pedindo socorro, porque o marido está valentão, nós não vamos socorrer. Nós vamos enviar a polícia. Agora, por que uma pessoa que se diz cristã, uma pessoa que se diz crente, uma pessoa que diz que vive a palavra, tem uma atitude dessas? Só tem uma explicação. Porque o Senhor não está nem no casamento e nem na sua vida. Nós precisamos colocar o Senhor no nosso casamento. Amém?
Depois de Deus, quem é mais importante na nossa casa? Quem é? Quem é, Rose? É o Vânio? É o Vânio. Esqueceu, Rose. Depois de Deus, quem é mais importante na tua família, Wesley? Fala alto aí, não só aponta não. Como é que é o nome dela? Raquel, minha esposa. Lá na tua casa, pastor Júnior. Quem é mais importante depois de Deus? Como é que é o nome dela? É para os outros ouvirem aí. Depois de Deus, hein, Joyce? Quem é mais importante lá? Como é o nome dele? Ah, muito bem. Glória a Deus. Porque, queridos, se o casal não estiver unido, não tem como resolver os problemas. Não tem como administrar a situação. Primeiro é o casal. Porque na hora que acontecer os problemas, e você não convidou Jesus para o seu casamento, e vier os problemas, quem é que você vai chamar? O pastor? A pastora? Os irmãos? Os amigos? Mas se você convidou Jesus para o seu casamento, quem pode resolver os problemas do seu casamento? Jesus. Querido, Jesus devolve amor. Sabe, quando você começar a achar, eu não amo mais, começa a orar. Senhor, coloca amor no meu coração pelo meu marido. Coloca amor no meu coração pela minha esposa. Senhor, me dá vontade de namorar. Senhor, me dá a graça. Senhor, coloca paz dentro da nossa casa. Senhor, socorre os nossos filhos. Senhor, socorre o nosso casamento. Socorre as nossas famílias. Se Jesus não foi convidado para o teu casamento, se Jesus não foi convidado, como é que Ele vai fazer o milagre? Mas Ele é misericordioso. Mesmo que você não tenha convidado Jesus para o seu casamento, se você pedir socorro, Ele vai te socorrer. Amém? E aí eu pergunto, qual é o vinho que está faltando no teu casamento? É adultério? Você anda adulterando? Meu Deus, aqui tem crentes? Tem, glória a Deus por isso. É a pornografia? Lá no Evangelho ele diz assim, se tu olhar para uma mulher desejando, já comete pecado. Hoje em dia, se a gente colocar o nosso computador e pedir um versículo, e a gente começar a ler a Bíblia e começar a olhar uma luzinha, já tem uma moça, um rapaz convidando para bater um papo. Irmãos, existem celulares de crentes que nem o cão quer. Nem o cão, porque ele já está acostumado a fazer coisa pior. A pornografia, ela pode fazer a falta de vinho no teu casamento. A falta de amor, de cuidado, de zelo com sua esposa, com o seu marido,
pode ser a falta de vinho. A falta, porque o vinho, ele significa alegria. Quando os problemas entram no casamento, a alegria se vai. E aí você vê mulheres tristes. E o que nós fazemos quando perdemos a alegria? Aí a gente começa a encher a nossa vida com aquilo que não é de Deus, tentando suprir. E aí a gente tenta assistindo televisão, saindo, passeando, e nós vamos enchendo a nossa vida de coisas que não são de Deus, para tentar esquecer os problemas da nossa vida. Por quê? Porque está faltando o quê? O que está faltando? Vinho. Faltando alegria. Quando você recebe uma patada, né, como a gente fala, quando alguém te dá uma resposta mal dada, quando você precisa de uma coisa e essa coisa não tem, você se entristece, o vinho sai. Mas nós sabemos quem pode trazer o vinho, quem pode transformar a água em vinho dentro do nosso casamento. E o que a mãe de Jesus falou para os servos? Fazei tudo o quê? Que ele mandar. Às vezes as pessoas vêm conosco, com os pastores, pedindo ajuda para o seu casamento. Aí a gente diz assim: meu irmão, olha, a palavra diz isso. Ah, não, pastor, eu não vou fazer isso não. Eu vou me rebaixar, eu vou pedir perdão. As pessoas não querem fazer o que Deus manda. As pessoas estão tão soberbas, tão cheias de orgulho, que elas acham que elas não precisam ser ensinadas, elas não precisam ser tratadas, elas não precisam de Deus. E aí elas vão ficar com um casamento sem vinho. Ou faz o que ele manda, querido, ou não tem conversa. Tudo que você conseguir vai ser paliativo. Daqui a pouco, acaba. Porque somente o Senhor Jesus pode transformar água em vinho. Somente o Senhor Jesus pode fazer com que o teu casamento tenha novamente alegria. Amém? E o que aconteceu naquele casamento? Eles obedeceram. Eles obedeceram. Eles obedeceram o que o mestre mandou. Eles encheram as talhas com o quê? Com água. Eles encheram com água. Pensa, quando Deus diz assim, quando a gente diz assim: querido, a partir de hoje, trate sua esposa como uma princesa. Você acha que isso vai dar certo? Tem certeza? Aquilo ali é uma jumenta. Não adianta tratar com carinho, não. Mas o que eles fizeram? Eles obedeceram. Eles fizeram o que o mestre mandou. Eles encheram as talhas com o quê? Com água. A água que lava, a água da palavra de Deus. Amém? Queridos, se você quiser saber como você pode tratar a sua família, você entra no YouTube. Tem palestras do pastor Cláudio Duarte, do pastor, como é que é o nome daquele moreno? Josué Gonçalves e tantas outras. Eles também dizem para você colocar Jesus no seu casamento. E é isso que nós estamos dizendo,
que não adianta casamento sem Jesus. E quando eles levaram a água, que primeiro colocou lá Natália, não podia primeiro ir lá logo no poço, pegava um copo com água, levava para o mestre Sala, e ele provava a água e a água se transformava em vinho? Podia fazer isso? Não era mais prático? Né? Não, eles encheram as talhas com água. E eles foram lá na talha, pegaram a água e levaram para o mestre Sala. E quando ele provou, o que foi que a admiração dele, o que foi que ele disse? Rapaz, todo mundo aqui já foi naquelas, quem já foi aqui naquelas churrascarias, que é rodízio? Eles começam trazendo pão com alho assado, linguiça, tem um buffet assim, daqueles que você fica, que é para te enrolar, né? Para encher teu bucho, que quando chegar na hora da carne, você já come menos, não é isso? Não é assim? Quando a gente vai no rodízio de pizza, primeiro vem aquelas básicas, para depois vir a de camarão, né? A de 4 queijos. E foi isso que o mestre Sala falou. Rapaz, todo o casamento que tem aí, eles dão o melhor vinho lá no início. Aí quando o pessoal já está bêbado, aí dá qualquer coisa para eles, que eles já estão bêbados mesmo, né? Mas você fez o contrário. Você deu o pior vinho, e agora que a festa já está no meio, lá para o final, você vai trazer o melhor vinho. Sabe o que isso diz para você e para mim? Que não importa qual seja o problema da tua casa, Deus pode transformar a tua família para que ela seja melhor do que ela era. Amém? Porque o vinho que veio agora, ele é melhor. Existiram várias vezes na nossa casa, entre eu e Josafá, situações difíceis, que depois que nós resolvemos, o nosso casamento ficou melhor. E eu creio, queridos, eu creio, que se você e eu nos colocarmos na presença do Senhor, se nós tivermos humildade, para dizer para o Senhor que você precisa, o seu casamento pode ser melhor. Não vai existir, nem aqui e nenhum lugar, alguém que possa mudar teu casamento, a não ser Jesus e você. Amém? A sua família pode ser melhor. E porque Jesus estava naquele casamento, e porque Jesus transformou a água em vinho, aquele casamento não parou. Aquele casamento, aquela festa não acabou. Aquela festa não deixou de existir. Porque Jesus estava naquele casamento, a festa continuou. Sabe o que a palavra está dizendo para mim e para você? Que apesar de eu ter 31 anos de casada, a festa não acabou se Jesus está na minha vida. Se você está com o problema que você estiver dentro da sua casa, a festa não acabou se o Senhor está dentro da sua casa. E nem vai acabar. Porque aquele que está dentro da sua casa é maior do que o inimigo que quer destruir a sua família. Amém? Nós temos vivido tempos difíceis no mundo, não é só na nossa nação.
Nós temos ouvido falar que por causa da pandemia as pessoas ficaram em casa e casamentos foram destruídos, porque as pessoas não aguentam conviver. Porque antes só se viam à noite. E olhe lá, de repente passaram a viver juntos. E por isso muitos casais se separaram. Sabe por quê? Porque faltou o quê? Jesus. Faltou o vinho novo. Faltou a alegria. Faltou o amor. Mas faltou por quê? Porque nós não convidamos o Senhor para entrar na nossa casa. Eu me lembro de uma cena daquele filme Quarto de Guerra, quando aquela mulher decide mandar Satanás embora da casa dela e deixar Deus fazer a vontade dele. Queridos, sabe o que atrai você para o seu esposo para você? É a graça de Deus. Sempre vai existir uma mulher mais bonita que você, nem adianta você se comparar com ninguém. Sempre vai existir um homem mais bonito que você, mais gostoso, mais forte, mais tudo. Sempre. Né? Sempre vai ter o Aquaman na televisão. Mas, se Jesus está no casamento, se Jesus está na tua festa, não tem Aquaman, meu irmão, que destrua. É ele que lute. Muito bem, Cris. E nem Mulher Maravilha, né? Bonita que só, mas não tem jeito. Porque quando Jesus está na nossa casa, nós somos as pessoas mais importantes. Não tem ninguém mais importante na nossa casa do que a nossa família. E, meus queridos, hoje, com os meus 52 anos, eu cheguei à conclusão, tenho certeza absoluta que errei muito como mãe, que errei muito como esposa, que se eu tivesse, sabe aquela conversa, se eu tivesse, seria diferente. Tenho muito que pedir perdão para Jaque, para Jéssica, para o Josafá, mas uma coisa eu fiz, queridos, eu lutei, eu tentei acertar. Eu e Josafá, nós convidamos Jesus para o nosso casamento. E ele tem feito diferença na nossa casa. Se eu fosse perguntar das meninas o que elas têm, eu ia ficar até com vergonha. Mas até hoje, eu peço perdão delas. Peço perdão e eu tento melhorar como mãe. Até hoje eu tento melhorar como esposa. Nem que eu tenha que tomar um calmante. Que às vezes a mulher na menopausa, queridos, com calor violento na cara, nervosa, sem dormir, com insônia, tem que tomar um calmante. Porque senão sai descontando em todo mundo. Desconta no marido, desconta nos filhos, desconta em todo mundo. Então nós precisamos vigiar nossa casa. Eu sou exemplo, queridos, tudo que a menopausa dá eu já tive. Nem calor, insônia, irritabilidade, labilidade de humor, tudo. Só Jesus na vida da minha família, na minha, do meu marido. Mas, queridos, existe reposição hormonal, existe calmante, existe tratamentos. A nossa família não precisa acabar. Homens também têm problemas, mas a sua família não precisa acabar.
Não sei qual o problema que está na sua casa, na sua família. Só tem um problema que não acaba. É quando você é orgulhoso demais para dizer que você se basta e que você não precisa. Se eu pudesse voltar atrás como mãe, voltaria em muitas coisas. Se eu voltasse atrás como esposa, mudaria muita coisa. Não fui perfeita, não sou. E toda vez que nós chamarmos aqui casais para fazer o curso Casados para Sempre, eu vou estar chamando casais imperfeitos para aprendermos juntos. Quando a gente começa a nossa lição, antes disso a gente compartilha. Meu irmão, como nós aprendemos no compartilhar. E lá no Casados, os irmãos sabem também os nossos defeitos, porque a gente conta também os nossos. Então, o que Deus colocou no meu coração, queridos, para falar nessa noite, foi essa palavra. Vamos orar agradecendo. Pai querido e amado, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor é tremendo, Pai. Porque podemos melhorar com a Tua presença em nossas vidas. E eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma semana abençoada. Oh, glória. Vamos louvar ao Senhor.